Oi, pessoal, boa tarde. Passando para agradecer a todos que participaram da conversa de ontem. Mais uma vez, peço desculpas pelo problema que houve com a transmissão ao vivo no YouTube, né? Por conta desse problema, né, a gente acabou não conseguindo gravar a conversa, por isso resolvi fazer esse vídeo para resumir um pouco as informações, as dicas que a gente conversou e discutiu ao longo da conversa de ontem. Então, primeira coisa, a gente começou conversando, na verdade fazendo perguntas, né, do porquê que você estuda. Isso era um ponto importante, você ter claro, assim na sua mente, por que você estuda. Qual que é a importância de você frequentar um determinado curso, estudar um determinado tópico, um determinado conteúdo, né? E muitas vezes, quando a gente está principalmente na graduação, a gente traz esses motivos que são pretensões ali profissionais. Eu quero ter uma determinada profissão, eu quero trabalhar num determinado local. Sim, são objetivos importantes, mas eu acredito que, para além das questões profissionais, eu acho que a gente tem que ter sempre um motivo pessoal. Estudar e se formar numa determinada profissão ou trabalhar em determinado local tem algum significado pessoal para você, algum significado em relação à sua vida, a forma como que você vai viver quando conseguir alcançar esse objetivo. Isso é muito importante a gente sempre ter em mente. Um outro ponto que a gente inicialmente discutiu foi a questão da gente se responsabilizar pelo próprio aprendizado. Né? É claro que as influências externas, elas podem contribuir de forma positiva ou negativa para a nossa formação e para a forma como a gente aprende. Isso é verdade. Mas a gente não está totalmente à mercê desses fatores externos que muitas vezes a gente não tem controle sobre eles. Nós temos questões internas que a gente pode trabalhar e fazem parte da nossa responsabilidade com o nosso próprio aprendizado. Então, isso é uma outra coisa importante que nós discutimos e que é importante você, como estudante, ter em mente. Depois disso, nós fomos entrar ali na parte mais do aspecto de como que a gente pode organizar ali os momentos, né, do processo de aprendizado. E aí, basicamente, a gente pensou que numa primeira etapa do aprendizado, que a gente chamou de aquisição, é o momento em que você está entrando em contato com aquela informação nova, né? Geralmente, quando que acontece esse processo da aquisição, no contexto ali da educação formal? Quando você assiste uma aula, seja presencial, seja videoaula, quando você estuda um determinado material didático, quando você vai estudar algum livro. Então, no geral, esses são os momentos em que a gente está entrando em contato com informações novas que a gente precisa aprender, né? Para além disso, quando você vai realizar um treinamento, né? Então, esse momento da aquisição, a gente pode entender como aquele momento em que você está entrando em contato com aquela informação ali pela primeira vez. É um conteúdo novo que você está... Né, a aquisição já traz o nome, né? Um conteúdo novo que você está, vamos colocar assim, adquirindo, né? Nesse momento, pessoal, tem uma questão muito importante, que é você conseguir ativar o seu conhecimento prévio acerca daquele assunto que você vai aprender. E a gente pode ativar o conhecimento prévio de diferentes formas, né? Mas uma forma bastante simples é você se perguntar o que você já sabe a respeito daquele conteúdo que você vai começar a estudar. O que eu já sei do meu dia a dia, da minha rotina, da minha experiência, que se associa com esse conteúdo que eu vou estudar. Esse é um primeiro ponto. Isso já ajuda você a deixar o seu cérebro, de certa forma, um pouco mais aberto, inclusive, para as informações que você vai entrar em contato depois. Se você julga que não tem nenhum conhecimento prévio, né, o que é muito difícil, sempre tem alguma coisa que a gente pode associar e agregar essas informações novas ao que a gente já sabe. Mas se você julga inicialmente que não tem nenhum conhecimento prévio, uma outra pergunta que você pode fazer é: quais são minhas expectativas acerca desse conteúdo? O que eu espero aprender? O que eu acho que
esse conteúdo vai lidar, vai tratar, como que eu acho que isso que eu vou aprender aqui vai se encaixar na minha vida profissional, na minha prática profissional, por exemplo. Isso também já ajuda a gente a ativar o que a gente chama de conhecimento prévio. Por quê, pessoal? Muito do que a gente aprende agregando as informações novas ao que a gente já sabe. O que a gente já sabe seria esse tal conhecimento prévio. Então, quando você recruta o que você já sabe e que pode estar relacionado com esse conteúdo que você vai aprender, fica mais fácil de você fazer esse processo de agregar essas novas informações. Então, existe N formas. Essas duas perguntas você pode se fazer antes. Você pode, por exemplo, fazer um pré-teste, né? Você pode tentar resolver questões antes de estudar o assunto. Pode fazer. Até para você, porque é interessante, quando você, não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas quando você, nunca estudei sobre esse tópico, mas antes de assistir a aula, antes de estudar o material, né, o livro, vou fazer alguns exercícios sobre esse tópico. Aí você faz exercícios, você pode ir muito mal, porque você não estudou muito bem, né? Aliás, você não entrou em contato ainda com os assuntos que iriam te dar escopo para resolver esses exercícios. Mas uma coisa interessante é que quando você começa a entrar em contato com as informações que você precisaria ter tido antes de resolver os exercícios do pré-teste, você começa a lembrar das perguntas. E isso ajuda também a você reter essas informações que você está entrando em contato. Isso é uma coisa bastante interessante também de se fazer. Então, aqui, esse aspecto, essas formas de ativar o conhecimento prévio, nessa etapa da aquisição, nessa etapa que a gente vai aprender coisas novas, já vai ajudando a gente a manter essas novas informações agregadas a outras que a gente já sabe, e isso aumenta as chances desse aprendizado ser mais duradouro, dele ir mesmo para uma memória de longo prazo, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Depois dessa fase da aquisição, a gente pode entender ali uma próxima etapa que vai envolver uma parte de consolidação daquilo que você aprendeu, armazenamento dessas informações. Então, aqui tem alguns aspectos, né? Uma das principais dicas para essa fase é se testar, né? Muitas vezes o que o pessoal faz? Assiste a aula, estuda o material didático, estuda o livro e esquece. Assunto encerrado, estudei esse tópico, vou para o próximo. E aí passa semanas, meses depois, antes da prova, às vezes, antes da avaliação, vai lá e abre o livro, fica relendo o que anotou no caderno. Apenas. Essa estratégia de estudo, ela é pouco eficaz. Pode até ajudar, né, quando você faz ali muito próximo, aquela revisão muito próxima da prova, pode até te ajudar a ir, né, razoável na prova, mas não ajuda a você reter aquela informação de forma duradoura, a longo prazo, né, que é o objetivo, pessoal. No fim das contas, o objetivo nem é a prova que você faz na graduação, né, isso é uma métrica. Mas o objetivo quando você estuda, principalmente quando você está estudando para se formar profissionalmente, o objetivo é que aquilo que você está aprendendo, você consiga reter na sua memória a longo prazo. E principalmente quando na sua vivência profissional for necessário recrutar essas informações, porque você vai precisar resolver algum problema, na maioria das vezes é o que acontece, você consegue acessar isso de forma tranquila. Isso consegue vir à tona e você consegue utilizar essa informação para o que você precisa ali profissionalmente, por exemplo. Esse deveria ser o nosso principal objetivo com o aprendizado. É claro que vocês precisam fazer prova, que vocês precisam passar, né, nas provas para serem aprovados e avançarem no curso da graduação. Isso é a forma como as coisas são organizadas, mas a verdade, em essência, o que você precisa aprender, você precisa conseguir guardar e você precisa conseguir usar. Como profissionais, e isso eu digo independente da área que você for atuar,
Eu falo mais aqui da parte da área da saúde, mas eu acredito que isso seja uma realidade para outros tipos de profissões. Então, como profissionais, pessoal, vocês vão ser referências para resolver problemas. E para resolver problemas, a gente vai precisar ter a capacidade de avaliar, de analisar e de recrutar aquilo que a gente sabe, de informações teóricas, técnicas, de experiência naquela área, para conseguir propor resoluções a determinados problemas. E conseguir, no meio do caminho, fazer ajustes quando necessários, né? Então, esse é um dos aspectos importantes. Então, é isso que vocês têm que ter em mente na hora que estão estudando. Eu não estou estudando só para tirar um 10 na prova. Eu estou estudando para isso me tornar um bom profissional, né? Esse é um primeiro ponto. Por isso, aprendizagem duradoura, tá? Então, se testar nessa fase de consolidação, armazenamento dessas novas informações, um ponto importante é fazer testes. E aí existem várias formas de você se testar. Uma forma que é muito comum e que já é bastante significativa é fazer exercícios. Seja os exercícios propostos ali pelo professor, pelo material didático, nos livros, textos, né? Hoje em dia a gente consegue pedir para as inteligências artificiais aí da vida construírem para a gente uma lista de exercícios sobre um determinado assunto, né? De acordo com determinados parâmetros, né? Então, é muito importante que após essa fase da aquisição você se teste. O testar, e não precisa ser só exercícios, a gente tem várias formas, né? Esses exercícios podem ser questões de múltipla escolha ou dissertativas. Você pode, né? Hoje em dia também tem bastante difundido a prática dos flashcards, que também ajuda bastante, né? O flashcard, você faz uma pergunta num lado da face, ali da folha ou do papel, e do outro lado você tem a resposta. Você lê primeiro a pergunta, tenta responder sozinho, né? O que você julga que seria a resposta correta para aquela pergunta. E aí, logo depois que você respondeu, você olha atrás e lê o que seria a resposta ideal. E aí você faz esse contraste com o que você respondeu com aquilo que seria a resposta aceitável, né? Então, é um baita de um exercício isso. Seja qual for a técnica que você for usar para se testar, uma coisa muito interessante é que quando você se testa, você logo depois, a primeira coisa, se você está fazendo um teste, você tem que tentar responder sozinho. Não fica com o caderno do lado, não fica com o material do lado, não fica com o livro do lado, não fica com alguém que vai ficar te ajudando do lado. Tenta ver o que você consegue recrutar da sua memória acerca daquele assunto para resolver aquele problema que o exercício está propondo, sozinho, tá? Sem consulta. Esse é um primeiro ponto. Depois que você fez isso, aí você corre atrás de feedback. Então, como que eu posso ter feedback? Eu posso consultar o gabarito daquelas questões para ver quais eu acertei, quais eu errei. Eu posso buscar resoluções comentadas sobre a questão. Eu posso, depois de corrigir, eu posso fazer algumas perguntas, né? Posso buscar para tirar dúvidas com professores, com tutores, pessoas que estão, né, te acompanhando ali nessa trajetória de estudo. Mas é importante que você, logo após, primeiro faça sozinho, veja o que você consegue fazer sozinho para responder aqueles problemas que a questão está te propondo. E depois é importante que você busque o tal do feedback, ou seja, primeiro, saiba quais foram a que você acertou e a que você errou, né? E principalmente, quando você identificou aquelas que você errou, um outro passo é você entender por que errou. Isso é muito importante. E muitas vezes o que eu vejo dos alunos, eu acertei tantas e errei tantas, beleza. E não corre atrás de saber por que errou aquelas. O que ficou faltando, às vezes, de compreensão, ou o que ficou nebuloso em relação aos assuntos que estavam sendo cobrados naquele problema, daquelas questões. Isso é bastante importante. Então, não só identificar o erro, mas entender por que errou. E aí, às vezes, você pode, né, quando você acessa uma resolução comentada, você já entende, eu errei esse ponto. Até aqui eu fiz ok, eu estava pensando correto, mas aí depois, nesse ponto, eu entendi isso aqui errado. Às vezes, numa resolução comentada, você já pega
às vezes parte daquela questão você não tinha errado completamente, você estava pensando bem, mas houve ali um ou outro ponto que foi uma brecha que ficou do momento que você estava ali na fase de aquisição, por exemplo, que você identifica e você tem a oportunidade de correr atrás, de tirar essa dúvida, de resolver essa brecha, tá? Então isso é um aspecto importante. Se testar, ok? Então a gente conversou bastante sobre isso. Depois a gente foi falar sobre um aspecto mais da rotina dos estudos, né? Como se organizar, algumas dificuldades, né, para parar, para estudar e tudo mais. Então, nesse aspecto de organização do estudo, uma coisa que a gente discutiu inicialmente foi: crie para você uma rotina que é real, que é viável para as suas condições. Não comece com objetivos que são difíceis de serem cumpridos. O mais importante é que você faça um pouco, mas que seja constante. A constância aqui nos estudos é um dos principais fatores, tá? Então, você não tem costume de estudar, não coloca para si que você vai ficar 2, 3, 4 horas estudando durante um dia, porque você não vai conseguir. Né? Você pode até se trancar lá no quarto, na sala de estudo e ficar as 4 horas, mas provavelmente não serão 4 horas produtivas. Então, põe para si coisas que vai ser fácil você encaixar na sua rotina, né? Eu não consigo 1 hora, mas consegue meia hora? Que você vai conseguir parar, esquecer um pouco o celular, num local mais silencioso, né? Nessa meia hora, o que você consegue fazer? Eu consigo resolver 3 exercícios, 5 exercícios da lista que o professor passou. Eu consigo estudar o primeiro capítulo do livro, do assunto que a gente está estudando, ou o primeiro módulo ali do material didático. Então, se coloque pequenos objetivos diários que são factíveis, que você vai conseguir encaixar dentro da sua realidade atual. Esse é o primeiro ponto. Começa com meia hora. Começa com meia hora, mas pensa que você vai fazer meia hora todo dia? Talvez de segunda a sexta, né? Então, por semana, você já estudou para quem não estudava nada, às vezes, já estudou uma quantidade de tempo bastante considerável. O mais importante é que seja um tempo que você vai retirar e que seja de qualidade. A questão não é o tanto de hora que você ficou ali com a cabeça no livro. É a qualidade daquele tempo que você passou estudando. Isso é o que mais importa, tá? E quanto mais tempo você gasta para estudar algo, pessoal, mais chances do seu estudo não estar sendo um estudo tão eficaz ou de tanta qualidade, vamos colocar assim, tá? Esse é um primeiro ponto. Então, coloque para você coisas que são factíveis no seu dia a dia, que vão se encaixar com a sua rotina, e coisas que você vai conseguir cumprir, mesmo que seja pouco tempo. O importante é que seja constante, que você faça um pouco todos os dias ou a maior parte dos dias da semana, tá? Esse é o primeiro ponto. Depois, né, um segundo ponto, a gente discutiu, por exemplo, sobre o celular, sobre as redes sociais, sobre a internet, como isso pode ser um distrator, né, como isso atrapalha muitas vezes no estudo. Então, o pessoal que estava na conversa também compartilhou algumas coisas que eles costumam fazer. Então, não levar, de repente, se for possível, não levar o celular para o local onde você vai estudar, né? Se você vai estudar ali na sala da sua casa, deixa o celular no quarto, deixa o celular na cozinha, pelo menos durante aquela meia hora, 1 hora que você se propôs para estudar. É importante que você esteja num lugar relativamente silencioso, né? É muito difícil você estudar com muito barulho. Então, com o som ligado, com televisão ligada, com muitas pessoas falando. É importante que você tenha um local mais calmo e silencioso, pelo menos naquele momento que você vai estudar. E ter em mente essa questão da constância. E se fazer mesmo, olha, eu tenho meia hora por dia, eu vou estudar de segunda a sexta. O que eu vou fazer na segunda
que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta, o que eu vou fazer na quinta. Na segunda eu vou ler o primeiro módulo. Na terça eu vou fazer 5 exercícios sobre esse primeiro módulo, tô dando um exemplo, tá? Na quarta eu vou começar o segundo módulo, vou estudar o segundo módulo. Na quinta eu vou fazer mais 5 exercícios e vou dar uma revisada do primeiro módulo. Você vê que no final da semana você estudou ali, de repente, uns 3 capítulos médios, uns 3 módulos médios do seu material, né? A gente também discutiu a importância do descanso, né? O descanso, a gente tem 2 partes que são importantes sobre o descanso. A primeira parte é o descanso que a gente tem entre os períodos de estudo. Então, se você vai estudar mais do que 25 minutos, é importante que você pare por alguns minutos, 3, 5 minutos, para descansar. Ou, principalmente quando você está estudando e você vai percebendo que você está perdendo o fôlego do estudo, que você está cansando, esse é o momento que você para e descansa por 3, 5 minutos mais ou menos. Existe uma técnica muito famosa, né, que é a técnica do Pomodoro, que ele diz que você estuda 25 minutos e para 5 para descansar. Essa técnica, eu acho que uma das principais contribuições dessa técnica é trazer essa importância de descanso durante o período de estudo. Que ajuda muito na parte de consolidar aquelas informações que você está entrando em contato, né? Mas, na minha opinião, acho que não precisa ser uma coisa assim muito rígida. Deu 25, eu paro. Pode ser um pouco menos, você pode conseguir estudar um pouco mais antes de fazer esse intervalo. E principalmente, você precisa se conhecer. Quando você está estudando e você está percebendo que você está cansando, esse é o momento de você parar. Às vezes não deu ainda os 25 minutos, às vezes você conseguiu ficar um pouco mais do que 25 minutos. E durante esse descanso, esses 5 minutos de descanso que você vai fazer, é importante que você descanse mesmo. É descanso real. Não é pegar o celular, ficar na internet, nas redes sociais, etc., responder mensagem. Isso não é descanso para o seu cérebro, muito pelo contrário, você está dando outra tarefa para ele. Então é descanso mesmo, vai, não sei, vai ao banheiro, toma água, come alguma coisa, fica olhando para o nada, não sei, dá uma deitada, mas fica descansando, deixa o cérebro quieto, vamos colocar assim. Isso é um descanso de verdade, não parar para ir olhar a rede social e, enfim, fazer uma outra tarefa, dar uma tarefa diferente para o seu cérebro, porque está cansando ele da mesma forma. E a outra etapa do descanso, que eram 2 etapas, essa é o descanso durante o período de estudo, mas é muito importante o descanso do sono, né? Dormir é muito importante. Boa parte do que a gente vai aprendendo ao longo do dia vai sendo consolidado durante o sono. Então é importante que você tenha uma boa noite de sono, né? A gente sabe que, em média, para um adulto são 7 horas de sono por dia, que seria o ideal. Então, dormir é importante. Enquanto você dorme, você aprende, ou seja, você consolida as informações que você está aprendendo, que você aprendeu. Então, esse é um outro fator importante. Aí, basicamente, foi isso. A gente também teve a participação do professor Diego, ele compartilhou muito da experiência dele, da experiência profissional, também da prática dele, né? Como docente, ele também é professor da área de ciências contábeis. E aí foi bem legal, foi em tom de conversa e então foi bem produtivo, tá? Então basicamente é isso, eu acho que eu consegui resumir as principais dicas do que foram ditos, do que a gente conversou. E aí a gente tenta marcar mais vezes, de repente com outros temas, chamar mais gente para vocês entrarem em contato também. Tá bom, pessoal? Obrigada e até a próxima.